Olá, bom dia. Mais aqui um café com Money depois de alguns dias sem conectar aqui nesse nosso espaço. Bom, o que vocês estão imaginando para fechamento de ano? Já estamos em novembro, né? Hoje já foram 2 pregões em novembro. Se a gente fizer as contas, temos aí mais ou menos uns 35, 36 dias ou 36 pregões até o fechamento do ano. Será que esse ano teremos um rally de Natal? Bom, se tiver um rally de Natal, ele certamente vai ser menos empolgante do que seria em momentos normais. A gente vai sair de uma base mais fraca. A gente está hoje com 105, 104 mil pontos. Um rally poderia levar a gente para quanto? Talvez 115, 110, né? Não é um grande salto. Mas ele tem uma diferença, né? Apesar dele não ser um rally muito expressivo, né? Aquelas previsões de 150 mil pontos que a gente viu muita gente fazer aí ao longo do ano, não vai se realizar, mas é expressivo. Imagina que a gente consiga 5, 6, 7 pontos percentuais nessa reta final, né? Nesses quase 2 meses. Estamos falando aí, como eu comentei, né? Uns 35 pregões. Não é de se descartar, né? Apesar de ser frustrante, eventualmente não ver nem o Ibovespa positivar. O ano a gente está com 11% Ibovespa, 12% de queda. Então pode ser até que não seja suficiente para compensar a perda do ano. Mas seria muito bem-vindo. Agora, quais são as possibilidades disso acontecer, né? Na última newsletter eu usei um pouco essa abordagem, né? Eu comentei no domingo, né, sobre que estamos num momento tenso, né? A janela eleitoral abriu muito cedo, a gente está fechando o primeiro ciclo dessa corrida eleitoral, começamos na virada do ano a segunda etapa, que vai até abril mais ou menos, quando teremos muitos nomes, alguns com não tão grandes chances, mas eles vão começar a se reagrupar. Alguns saem, alguns entram, as chapas vão se formando. Mais uma vez, como sempre no Brasil, é muito provável que a gente tenha 10, 12 candidatos, talvez até mais, né, o que dificulta o trabalho de uma terceira via, por exemplo. Enfim, né, essa janela de tensão eleitoral ela vai continuar. O que a gente pode ter nesse momento, e aqui é, de novo, né, probabilidade, nós podemos ter uma janela de alívio. Ontem foi aprovado a PEC dos precatórios. Por mais que exista crítica sobre a questão de fura-teto, não é fura-teto, para o mercado, no momento, isso dá uma visibilidade importante, né? Por mais que a visibilidade seja de estouro de teto em determinado nível, é importante que tenha isso definido. É importante que os agentes públicos tenham um direcional para trabalhar. Claro que quando a gente vira o ano e entra em 2022, a gente traz outros temas à mesa. Porém, pode ser sim que a gente tenha esse respiro, esse momento de paz no meio da guerra, né, digamos assim. Mas como é que eu estou olhando para isso? Hoje eu estou com caixa baixo, né, não é minha característica. Eu trabalho com caixas maiores, eu gosto de ter essa segurança, essa possibilidade de ver os momentos de tensão como oportunidade. Hoje eu estou com algo como 5% de caixa, é a carteira Money Maker, né, nos Stock Snipers é esse o nível hoje. Aquele assinante que seguiu exatamente as recomendações, hoje ele está com caixa baixo. Eu olho para essa possibilidade de termos um rally de final de ano como uma oportunidade de aumentar esse caixa. Então, se vier, né, temos aí esses 35, 36 pregões para ver como é que a coisa caminha, eu vou gradativamente recompor esse caixa. Lógico que eu não estou dizendo que eu vou deixar de aproveitar algumas oportunidades, né? Eu comentei numas conversas anteriores, 2 semanas atrás, eu olhava a Vale como uma oportunidade, um exemplo só, né? Não é uma recomendação, e olhava a queda de Vale como algo que, olha, se ela continuar caindo, ela pode ser uma oportunidade. Realmente ela continua caindo, ela pode estar próxima de um ponto interessante. Então,
nesse movimento de recompor caixa, ele não é binário, né? Eu não simplesmente acionei o modo venda e não vou aproveitar nenhuma oportunidade daqui até o final do ano. Não. O que eu estou olhando é movimentos com uma tendência maior à recomposição de caixa. Então, né, nesse exemplo hipotético, se Vale em algum momento me der uma oportunidade, eu posso até trazer ela para a carteira, mesmo nessa perspectiva de entrar um ano mais tenso, que é o próximo 2022. Porém, eu vou estar vendendo mais do que comprando até o final do ano. Essa é um pouco a minha perspectiva. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? O cuidado é que a gente não tem certeza nenhuma de que isso realmente vai acontecer. Quando a gente fala que o ano está quase acabando, 35, 36 pregões ainda é muita coisa. Se você for com muita sede ao pote, né, de desmontar todas as posições na primeira alta do mercado, você pode se surpreender em 3, 4 dias que você perca de valorização. Isso pode fazer uma diferença grande no fechamento do ano. Eu, por exemplo, estou com uma vantagem versus o Ibovespa, eu não gostaria de ver essa vantagem desaparecer. Imagina na precipitação de montar esse caixa, eu perder uma pernada de alta, ainda que sejam de 3, 4 dias. Pode causar um estrago num resultado que está sendo construído ao longo de um ano inteiro. Então esse é um ponto de atenção. E aquele outro, né, que eu já comentei, não existe certeza no mercado, né? A gente olha sempre no sentido de quais são as probabilidades. Por que eu olho para esse fechamento de ano e vejo uma chance de termos um rally, né, ainda que seja um rally meio frustrante? Eu vejo isso nessa possibilidade de ter alguma pacificação, de ter alguma reversão à média antes de voltarmos a ver tensão. Um fator que poderia desestabilizar seria o mercado externo. A gente tem aí, o Fed acabou de sinalizar que ele vai reduzir a recompra de títulos públicos, né, o movimento do tampering, que ele começa efetivamente. Porém, também sinalizou que a curva de juros ele não vai mexer muita coisa, vai levar muito mais tempo para ele apertar as condições da economia. A grande verdade é que essa sinalização do Fed ela foi muito mais simbólica de um movimento que ele gostaria que fosse efetivo, que seja gradativo, que ao longo do tempo vá se concretizando, mas a grande verdade é que foi simbólica no sentido em que, se o mercado em algum momento reagir mal, o Fed volta atrás, como já fez no passado. Se em algum momento um fator novo surge, o Fed ele ficou muito dependente do mercado, né? Ele criou essa situação em que os movimentos dele agora acontecem conforme o mercado permite. É extremamente perigoso isso, mas, de uma certa maneira, é a realidade que se configurou. Então, voltando ao nosso ponto, daqui até o final do ano, a chance de termos um grande estresse nos mercados internacionais, ela parece ser pequena, né? Se houver correções, deveriam ser pequenas. Se a gente olhar, parece que a gente já virou a página, né, da questão da pandemia encerrada aqui no Brasil. Chegamos ao nível mais baixo de fatalidades, a curva cada vez cai mais e que assim siga, né? Ao mesmo tempo, a gente entra no inverno no hemisfério norte, né? Então, já tem preocupações na Inglaterra, tem preocupações na Alemanha, porém é o tipo de estresse, caso ele venha acontecer, ele ainda vai levar um tempo para se configurar. Ele também, acredito eu, não se materializaria já de imediato nesses próximos dias. Enfim, eu comentei na newsletter de domingo justamente sobre a questão de que vai doer, entramos numa avenida que ela, na verdade, não começa agora, né, ela começou um pouquinho lá atrás. A corrida eleitoral, na minha percepção, ela se inicia no momento em que Lula é reabilitado a concorrer, então alguns meses atrás, e ela vem ganhando força. Então essa avenida que a gente está agora, até outubro do ano que vem, ou seja, quase um ano, ela vai ser de muita volatilidade.
o que podemos encontrar, e realmente é importante lembrar, são momentos de maior ou menor otimismo. Talvez agora, no final desse ano, nesses próximos 35, 36 pregões, a gente encontre essa janela mais tranquila, de maior pacificação. E aí, voltando, né, quais os elementos que eu imagino? Acabamos de aprovar os precatórios, o Fed sinaliza o tapering, porém de uma maneira bem gradativa, bem suave. O mercado não recebeu mal essa sinalização, já era muito precificada. O Fed ele se colocou numa posição muito mais passiva em relação ao mercado do que a gente poderia imaginar. A gente vai ter em breve o recesso político, judiciário, então a gente entra numa janela favorável. Podemos ter um fenômeno natural de reversão à média, né? Apanhamos bastante, o Ibovespa se descolou demais de outros mercados. Investidor estrangeiro, agora em novembro, ele segue positivo aqui no Brasil e ele voltou a aportar. Então a gente tem aí alguns elementos que não tiram a gente de uma avenida de alta volatilidade daqui até as eleições, né? Isso é certo, é praticamente garantido, porém podem nos dar momentos de alívio, e eu acho que esse momento pode ser essa janela. O meu olhar, como eu vou trabalhar com os meus assinantes, com a minha carteira, é de aproveitar essa oportunidade para entrar 2022 um pouco mais leve. Em princípio, claro que o mercado pode mostrar um outro direcional, um outro caminho, surpresas podem acontecer, mas em princípio eu não gostaria de entrar 2022 como eu estou hoje, com 5% de caixa, né? Então, foi bom, né? Me colocou numa posição melhor do que o Ibovespa, porém essa janela ela pode me dar essa oportunidade de maneira extremamente gradativa, com muita calma e sabendo que posso estar enganado, né? Esse é um fato extremamente importante da gente estar lembrando, né? Não existe certeza no mercado. Existem probabilidades. No momento com caixa baixo, eu vou aproveitar, caso esse cenário se materialize, para gradativamente ir recompondo esse caixa. Não posso acelerar também a recomposição, porque imagina que, obviamente, um chute total, né? Hoje o mercado acorde muito otimista, né? Muito positivo, e essa semana deu uma arrancada, né? 3, 4 pontos de alta. Se eu fizer essa recomposição de caixa muito cedo, eu posso ser prejudicado no meu objetivo de seguir batendo o mercado, porque ainda faltam 35 pregões, né? Então tem uma janelinha que, quando a gente esquece um pouco o mercado, ela parece muito curta, né? Daqui a pouco é Natal, você já está vendo panetone nas lojas, você já comprou o seu panetone, mas ao mesmo tempo 35 pregões pode mexer com o resultado de uma carteira, né? Então quem busca manter uma boa performance tem que tomar esse cuidado, e não é que tenhamos um cenário em que teremos uma tragédia para acontecer daqui até o final do ano. Bom, assim eu espero, né? Vamos bater na madeira. E é isso, né? Quando a gente vira o calendário e eu começo a olhar 2022, em que eu vejo essa avenida de volatilidade, começar o ano um pouco mais leve, aí pode ser que eventualmente janeiro, que costuma ser um mês também tranquilo, pode ser que janeiro seja parte dessa recomposição de caixa, né? Essa janela que eu vou recompor caixa, ela começa hoje, mas ela pode entrar em parte de janeiro também. O que acontece é que quando vira o calendário, eu volto a ganhar 220 dias de mercado. Então, eu prefiro, em termos de probabilidade, estar mais leve ao início do ano e aguardar os momentos de tensão, né? Aí a gente pode imaginar uma série de coisas, né? O Fed, que não está no controle, pode ter que enfrentar um desafio do mercado com algum gatilho que a gente não visualiza hoje, porque ele por si só não vai fazer nenhum movimento que tire essa liquidez de forma abrupta, isso está claro.
mas ele pode ser obrigado a fazer algum movimento em função de algum gatilho que aconteça. A gente pode, eventualmente, ter uma surpresa negativa e voltar a falar de Covid. É meio absurdo trazer esse tema, mas, eventualmente, né, janeiro, fevereiro, pode nos trazer essa nova, velha notícia. A gente vai ter, certamente, os embates eleitorais, a pacificação que pode acontecer de momento, que pode nos dar esse pequeno rally. Certamente, ano que vem, ela sai de cena, porque por exemplo, né, ontem, na PEC dos precatórios, o PDT, partido do candidato Ciro Gomes, deu vários votos para aprovar a PEC dos precatórios. Parece até meio contraditório, né? São concorrentes na disputa eleitoral, mas eles também têm algumas preocupações de garantir que o orçamento esteja bem disponível para que o jogo político aconteça, né? E sabem também que tem uma questão de responsabilidade pública. Ou seja, esse momento eventual de paz, ele termina no momento em que as narrativas eleitorais precisam ser construídas. Então, é um pouco essa a perspectiva que eu compartilho com vocês, né, aqui no nosso Café com Money. E é um pouco do complemento do que eu comentei na nossa newsletter de domingo. Eu comentava, né, será que vai doer? Né, já está doendo, né, já tem investidor que provavelmente fez besteira, né, já saiu da pista, já não aguentou os 12%, 13% de queda na Bolsa. Eu fiz até um paralelo do auge de 2020 até o pior momento, né, na crise do Covid. A queda da Bolsa foi de cerca de 36%. Ou seja, foi uma dor, em termos quantitativos, 3 vezes maior do que a gente está vivendo agora. Né? Mas o que muda? O que fez nós resistirmos e passarmos por 6 circuit breaks e agora muita gente ter entrado em pânico, né? Bom, basicamente o que muda é que foi muito mais rápido, foi muito mais aguda a crise do ano passado. É aquela coisa, né? Um mal que nunca acaba ou um mal que é rápido, né? O mal que é rápido, por mais intenso que ele seja, temos a tendência de resistir mais. Não dá tempo para fazermos muita coisa. Os 6 circuit breaks que vivemos foram em pouco tempo, né? A janela, se eu não me engano, foi acho que 30 dias ou até menos do que isso que eles aconteceram. E o mais curioso, né? Curioso não, né? Um fato verídico. Dores passadas doem menos do que as dores atuais, é meio óbvio, né? Meio uma defesa da nossa mente, né? Imagina se a gente fosse sofrer tudo que sofremos ao longo da vida, a gente seguisse martirizando por aquelas dores que já passaram. Então, de uma certa maneira, claro que nada é zerado, porém, algumas coisas são mais difíceis que outras, mas a nossa tendência é suavizar o que já passou, né? E a dor do momento, ela sempre tende a ser mais intensa do que ela vai ser daqui a alguns meses, né? Natural. Então, e outro ponto, na questão do Covid, a gente podia debater sobre quanto tempo você acha que dura, quanto tempo, qual é a medida, tem que prender em casa, não tem que isolar, tem que ter lockdown, não tem que ter, usa cloroquina, não usa cloroquina. Esses debates, eles cruzaram toda a pandemia. Porém, de uma certa maneira, todos tinham, no fundo, a perspectiva de que uma hora passaríamos por essa crise. Né? Uma hora a pandemia ia acabar. Quando você entra num tema que é político, virada de governo, eventual possibilidade de mudança de direção, essa perspectiva fica muito mais longa. Né? No Covid, a gente sempre olhava em termos de semanas, né? Ok, chegamos no pico, já reverteu, ainda não, tal país já melhorou, então a gente vai melhorar também, olha como que é a curva. Por mais que a terceira onda tenha, de uma certa maneira, surpreendido, existia essa perspectiva, né, de um ciclo que ele teria o seu início, meio e fim. Poderia ser muito doloroso, porém, terminaria. E quando terminasse, seria extremamente positivo.
Quando a gente traz a paixão política e questões tão complexas quanto gestão pública, a gente perde um pouco essa perspectiva. E veja o curioso, né? Assim como foi no momento crítico da pandemia, quando tivemos momentos críticos políticos, eles também se reverteram. A gente não precisa ir muito longe. A Bolsa hoje ela está num nível muito superior a quando passamos crises como crise dos caminhoneiros, o impeachment da Dilma, a primeira eleição de Lula, né, quando o mercado ficou extremamente tenso, a Bolsa, acho que foi em 2002, se eu não estou enganado, caiu mais de 30% também, até chegar a carta aos brasileiros e toda a história que já conhecemos. E 2018, recupera 2018, você vai ver como que o mercado ele cai, ele chega ao ponto, talvez o ponto pior foi quando de fato se definiu que Lula não poderia ser candidato. Se você lembrar, ele vinha como, em todo o material de campanha do PT, ele estava lá como cabeça de chapa, né? E aí o PT teve que mudar, o Haddad entrou, quando o STF definiu que sim, ele estava inelegível, né? Não tinha mais recurso. Daquele momento em diante o mercado começa a melhorar um pouco, mas em momento algum chega num ponto positivo, até que o cenário se define, o cenário eleitoral, e aí a Bolsa volta a disparar, né? Pode ser esse um cenário para 2022. E, na verdade, é um dos que eu tenho no horizonte. Então, sim, vai ser uma avenida de muita volatilidade, sim, vai ter muita gente que vai abandonar a pista, vai ter muita gente que não vai ter, não é só o estômago, né? Você tem o lado emocional, o lado comportamental, mas tem também a preparação que você faz, né? Como é que está a sua carteira, como é que está diversificação, exposição ao risco, enfim, né? Uma série de elementos que a gente já comentou em outros momentos. Então, essa questão de tolerância ao risco não vai ser para todo mundo. Porém, né, nessa janela, a minha perspectiva é que ela se conclui, e aí eu não estou citando nome algum, tá? Pode ser Lula, Ciro, Bolsonaro, Eduardo Leite, Moro, seja qual nome que consiga vencer essa maratona. A perspectiva é que esse nome ele não traga tanta estabilidade quanto a gente vai estar antecipando. E de alguma maneira o mercado vai ter algum alívio. Se você tem um horizonte então um pouco mais amplo, tenta fazer esse exercício, né? Tenta olhar com essa perspectiva um pouco maior, tenta dividir em partes a sua jornada e não tenta acertar o que vai acontecer. Nesse momento eu vejo uma primeira etapa, né, que é daqui até o final do ano. Eu imagino que pode haver um alívio, as tensões podem baixar, seja por uma reversão à média, seja porque temas importantes saíram da mesa, seja porque daqui a pouco vem o recesso político. Então pode ser uma boa janela para recompor caixa, para se preparar para a jornada que vai ser um pouco mais tensa, que é 2022. Aí sim a gente vai ter um pouco mais de tensão. E voltando, né, veja como é interessante. Quando eu entro em 2022 dizendo que eu quero recompor caixa, né, hoje eu estou com 5% de caixa, eu gostaria de ter mais caixa para entrar em 2022. Eu jogo com a probabilidade a meu favor. Eu posso estar errado, mas eu terei 200 e poucos pregões para que algum estresse do mercado apareça e eu possa recuperar a minha perda em relação ao Ibovespa, né? Imagina que eu esteja errado, e várias vezes estive, né, e vou estar novamente. Eu entro em 2022 com mais caixa, e a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril de extremo otimismo, né, e o Ibovespa recuperando as máximas. Né, eu vou ter ficado para trás. A minha performance vai ser ligeiramente ou até significativamente pior que o Ibovespa nessa arrancada do ano, porque eu carreguei um pouco mais de caixa. Né, eu fiquei com dinheiro parado, entre aspas. Porém, qual é a probabilidade num ano eleitoral, depois de mercados internacionais renovarem ao longo de todo esse ano
as suas máximas, qual a probabilidade que a gente não tenha nenhum estresse? Zero. Eu diria que é quase inexistente. Então, eu não sei dizer o que vai ser o gatilho, em que momento ele vai acontecer. O que eu sei é que quando eu começo o ano tendo 200 pregões pela frente, eu posso jogar com a probabilidade a meu favor. Por isso que, para mim, se eu conseguir, se realmente o mercado me permitir, eu gostaria de entrar o ano com um caixa um pouquinho mais reforçado. E aí esperar quando esse momento de estresse ele apareça. Né? Então, isso é um pouco jogar com probabilidades e não com certezas. Né? Eu não tenho aqui como garantir, olha, o Covid vai voltar de uma maneira muito mais agressiva em fevereiro. Olha, o Fed vai perder a mão desse gerenciamento do mercado que ele tem feito em abril. Olha, uma grande crise vai se disparar contra Bolsonaro em maio, com interesse eleitoral, e vai gerar tensão nos mercados. Veja, a condição fiscal do país ela vai ter um momento crítico em junho. Repara que todos são eventos possíveis. Todos podem acontecer, mas dizer quando eles vão acontecer e ter certeza que eles vão acontecer e quais deles, não está na nossa mão. A única coisa que eu sei é que é um ano de volatilidade, é um ano que vai trazer algumas surpresas que eu nem mencionei, eu estou aqui falando algumas, né? Mas pode surgir um tema que a gente nem consegue imaginar nesse primeiro momento. Então, por isso, e aí fica esse meu compartilhar nessa minha percepção de mercado, essa minha visão, para que você também possa fazer as suas reflexões. Na falta ou na ausência da capacidade, né, de prever o futuro, e o interessante é que muitos o fazem não com exatidão, os fazem com maestria. Né? Eles têm argumentos bacanas, bonitos, e resgatam no futuro só aquilo que deu certo. Então, a percepção é de que o cara acerta muito. Tem demais no mercado. Mas a verdade é que não é assim que funciona. A verdade é que a gente tem que ir trabalhando com o nosso posicionamento, né? Tentando ao máximo não depender desses acertos. Deixa o rio ir te levando e vai ajustando conforme você navega nele. E aí os resultados, eles aparecem. É um pouco essa a maneira como eu gosto de enxergar essa imprevisibilidade do mercado, né? Na falta da capacidade de acertar o que vai acontecer, eu me posiciono de maneira a poder me ajustar ao longo dessa jornada. Então é isso. Hoje estou gravando esse vídeo dia 4 de novembro. Ainda temos pela frente 35 pregões, ou quase, né? Eu não fiz a conta exata, deve ser algo por volta disso, para fechar o ano. Podemos, na minha percepção, ter um rally de Natal, mas é um rally de Natal que vai ser um pouco frustrante, né? No sentido em que não é um rally para chegar em 150, 200 mil pontos, como talvez vocês tenham ouvido aí ao longo do ano. Vai ser um rally para recuperar uma parte das perdas que o Ibovespa acumulou até agora. Se vai chegar a zerar as perdas, é possível, mas me parece menos provável, né? Porém, essa pequena pernada que o mercado possa nos oferecer, ela pode permitir recomposição de caixa. É o que hoje, estando apenas com 5%, eu pretendo fazer. Agora, se você pensa da mesma maneira e for nesse sentido, tome só o cuidado para fazer de maneira gradativa. Né? 35 dias, 35 pregões fazem muita diferença. Então, o cuidado de não se precipitar, né? Não sair correndo, desmontando posições na primeira alta do Ibovespa. E deixa sempre a janela aberta para o imprevisto, né? Para o imponderável, né? Que ele está sempre visitando. 2022, vamos juntos, vai ser um ano bastante interessante. Muita volatilidade, muita oportunidade também, e eu quero estar preparado, né? Se tudo der certo, eu gostaria
de entrar 2022, ou pelo menos ali em janeiro, se não der tempo, né, se eu sentir que o otimismo realmente existe, ou se ele não veio e eu tenho que esperar um pouquinho mais, pelo menos em janeiro, até janeiro, conseguir recompor caixa, né? E o ideal para mim seria sair desses 5% de caixa e, fechando janeiro do ano que vem, estar aí com 20%, 25% de caixa preparado para 2022. Então é isso, pessoal. Se esse foi o nosso Café com Money, na semana anterior eu não pude, né? Eu estava com as vendas abertas, né, do Stock Snipers, alguns assinantes novos entrando, então foi um pouquinho mais complicado, acabei não conseguindo conectar, né? Vamos ver se a gente consegue manter esse ritmo, manter aí toda terça e quinta, 10 para as 8 aqui no meu canal no Instagram, né? Se alguém também tiver alguma dúvida, pode mandar para mim aí ou na live, ou pode mandar depois como mensagem, e às vezes pode ser até uma boa sugestão de tema para eu abordar aqui no nosso Café com Money. Então é isso, pessoal. Valeu, vamos juntos.